Durante a produção de Jurassic Park, o Dr. Jeffrey Lawrence, um dos maiores pesquisadores sobre AIDS do mundo, recebeu uma ligação no laboratório onde trabalhava na cidade de Nova York. Do outro lado da linha estava um representante da Amblin Entertainment, produtora fundada por Steven Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall em 1980. O representante contou que a Amblin estava se preparando para produzir uma adaptação do best-seller de Michael Crichton e perguntou se eles poderiam visitar o laboratório do pesquisador. Entretanto, os produtores da Amblin tinham uma visão muito diferente do que seria um laboratório de alguém que trabalhava na vanguarda da ciência médica. Esperando um ambiente de ficção científica cinematográfica, eles ficaram profundamente decepcionados com a sala e sabiam que Spielberg também ficaria. Eles estavam certos e restou para Spielberg e o design de produção Rick Carter criarem um laboratório do zero a partir da própria imaginação. Para o mundo do cinema, a regra é simples. Quando a realidade não é boa o suficiente, você é obrigado a melhorá-la. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Antes de se tornar um livro, a história de Jurassic Park foi originalmente concebida em 1983 como um roteiro sobre um estudante de pós-graduação que recria um pterossauro. Eventualmente, dado o raciocínio de que pesquisa genética é cara e não havia busca científica imediata para a criação de dinossauros, o escritor concluiu que o desejo de recriar um animal surgiria da vontade de entreter, levando à criação de um parque com animais extintos. Fascinado por dinossauros e clonagem, inicialmente a história seria contada do ponto de vista de uma criança, mas Crichton decidiu mudar após todos que leram o rascunho decidiram que a história seria melhor se fosse contada por um adulto. Antes da publicação do livro, Spielberg soube do material em outubro de 1989, enquanto discutia com o escritor sobre um roteiro que se tornaria a série de televisão ER. O cineasta reconheceu que o que realmente o fascinou em Jurassic Park foi a visão realmente incrível de como os dinossauros podem um dia ser trazidos aos nossos tempos, levando a história a um passo além do simples filme de monstro. Porém, não era apenas Spielberg que estava interessado no livro. Tim Burton com a Warner Bros., Richard Donner com a Columbia Pictures e Joe Dante com a 20th Century Fox fizeram ofertas pelos direitos cinematográficos do livro antes mesmo da publicação. Crichton exigiu uma taxa não negociável de 1,5 milhão de dólares pelos direitos do filme e uma porcentagem substancial do valor bruto da produção. Em maio de 1990, a Universal adquiriu os direitos da adaptação para Spielberg. Após completar Rock, A Volta do Capitão Gancho, lançado em 1991, o cineasta queria filmar o drama de guerra Lista de Schindler. Sid Sheinberg, presidente da Music Corporation of America, a empresa controladora da Universal na época, deu sinal verde para a Lista de Schindler com a condição de que Spielberg fizesse Jurassic Park primeiro. Além de pagar pelos direitos do livro, a Universal também contratou os serviços de Crichton para adaptar o próprio livro, que ele havia terminado na época em que Spielberg estava filmando A Volta do Capitão Gancho. O escritor observou que, como o livro era bastante longo, o roteiro tinha cerca de 10 a 20% do conteúdo do livro, com cenas retiradas por razões orçamentárias e práticas e a violência atenuada. O roteiro começou a ser reescrito por Malia e Scott Marmol em outubro de 1991, durante um período de 5 meses. Spielberg queria que outro roteirista retrabalhasse o roteiro, então Casey Silver, o então presidente da Universal, recomendou David Koepp, co-roteirista de A Morte Lhe Cai Bem, comédia de fantasia de 1991. Koepp começou a trabalhar no rascunho de Marmol e usou a ideia de Spielberg de um desenho animado apresentando o processo científico envolvendo a criação dos dinossauros, para remover grande parte da exposição que preenche o livro. Enquanto o roteirista tentava evitar detalhes excessivos dos personagens por achar que ninguém dava a mínima para a vida pessoal de cada um, Koepp tentou dar mais corpo aos personagens e criar um elenco mais colorido, com momentos como Malcolm flertando com Ellie, levando aos ciúmes de Grant. Normal em adaptações, algumas caracterizações foram alteradas do livro para o filme. Hammond deixou de ser um homem de negócios implacável para se tornar um idoso gentil, porque Spielberg se identificou com a obsessão do personagem por exibicionismo. Ele também mudou os personagens de Tim e Lex. No livro, Tim tem 11 anos e se interessa por computadores, enquanto Lex tem apenas 7 ou 8 anos e se interessa por esportes. O cineasta fez a mudança porque queria trabalhar com o jovem Joseph Mazzello, além de permitir que ele apresentasse a subtrama da paixão adolescente de Lex por Grant. Koepp também mudou o relacionamento de Grant com as crianças, o tornando inicialmente hostil com elas para permitir um desenvolvimento maior do personagem. A adaptação também retirou 2 sequências do livro por razões diferentes. Por achá-lo horrível, Spielberg removeu a sequência de abertura com um dinossauro atacando uma criança.
Já por razões orçamentárias, Kopp cortou o momento em que o T-Rex está perseguindo Grant e as crianças rio abaixo, antes de ser tranquilizado por Muldoon. As duas cenas foram incluídas em sequências da franquia. Por outro lado, foi de Spielberg a sugestão de adicionar a cena onde T-Rex persegue um Jeep, que a princípio só teria os personagens ouvindo os passos do dinossauro. Inicialmente, o papel de Grant foi oferecido a William Hurt, que recusou sem ler o roteiro. Harrison Ford também recebeu o papel de Grant antes de Sam Neill ser escalado poucas semanas antes do início das filmagens. Segundo o Neill, o processo foi muito rápido e ele não sabia nada sobre o livro, mas em questão de semanas ele estava trabalhando no projeto. A diretora de elenco Janet Hutchinson achou que Jeff Goldblum seria a escolha certa para interpretar Ian Malcolm logo após ler o livro. Antes da contratação de Goldblum, Jim Carrey chegou a fazer um teste para o papel, mas todos amavam a ideia de ter Goldblum na produção. Apesar de Laura Dern ser a primeira escolha de Spielberg para o papel de Ellie, ela não foi a única atriz a receber o papel. Robin Wright e Juliette Binoche recusaram o trabalho, enquanto Gwyneth Paltrow e Ellen Hunt fizeram o teste para o papel. No fim, Spielberg conseguiu a atriz que queria. Já o N. Knight foi escolhido como Dennis Nedry após o cineasta assistir à atuação dele em Instinto Selvagem de 1992. Ainda nos papéis principais, Sean Connery foi considerado para o papel de Hammond, antes de Richard Attenborough ser escalado. Foi a primeira aparição dele como ator em 13 anos. O ator Cameron Thor já havia trabalhado com Spielberg em A Volta do Capitão Gancho e inicialmente fez o teste para o papel de Malcolm, antes de tentar o papel de Dodgson. No filme, o personagem dá a Nedry um recipiente disfarçado de lata de creme de barbear, que é usado para transportar os embriões. Thor contou que o roteiro dizia apenas lata de creme de barbear. Então, ele passou um longo tempo em uma farmácia para encontrar a lata mais fotogênica. Ele escolheu a marca Barbasol, que acabou no filme. Após a audição, Thor levou a lata para casa para usá-la, já que ele estava completamente sem dinheiro. A Ariana Richard, que interpreta Alex, contou que foi chamada para o teste e a produção queria apenas que ela gritasse. Mais tarde, ela descobriu que Spielberg estava assistindo naquele dia algumas fitas de outras atrizes mirins. Mas Richards foi a única que acordou a esposa do diretor que estava dormindo no sofá. Apavorada, ela saiu correndo para ver se as crianças estavam bem. Spielberg desejava trabalhar com Joseph Mazzello desde o momento em que o ator mirim fez um teste de tela para A Volta do Capitão Gancho, mas foi considerado muito jovem e ficou fora da produção. O cineasta prometeu que trabalhariam juntos em um futuro filme, que acabou sendo Jurassic Park. Frequentemente interessado em eventos extraordinários acontecendo com pessoas comuns, Spielberg contou mais tarde que, ao escolher um thriller com criaturas, ele queria fazer uma boa sequência de Tubarão, só que em terra. O cineasta também citou Godzilla como inspiração para Jurassic Park, especialmente Godzilla, o Monstro do Mar, de 1956, filme que Spielberg cresceu assistindo. Para a criação dos dinossauros em Jurassic Park, Spielberg considerou contratar Bob Gurr, que projetou um King Kong mecânico gigante para uma atração do parque Universal Studios Hollywood. Baseada no filme King Kong de 1976, a atração foi aberta em junho de 1986 e fechada em junho de 2008. Entretanto, Spielberg reconheceu que dinossauros em tamanho natural seriam muito caros e nada convenientes para o filme. Tradicionalmente, os filmes com dinossauros contam com animação stop motion para trazer à vida os animais. No entanto, para Jurassic Park, o cineasta estava determinado a filmar o máximo possível dinossauros no set com os atores, usando criaturas robóticas ou animatrônicas em tamanho real. Com isso em mente, ele buscou os melhores profissionais de efeitos em Hollywood. Entre eles, o diretor contratou Stan Winston, um supervisor de efeitos visuais responsável pela criação da Rainha Alien de Aliens, o Resgate, de 1986. O trabalho de Winston e sua equipe era criar o elenco de dinossauros, incluindo Tiranossauro, Velociraptors e Triceratops. Embora Spielberg esperasse usar as criações na maioria das filmagens, ele também sabia que certas tomadas teriam que ser obtidas por outros meios. No início da década de 1980, a empresa de efeitos especiais de George Lucas, a Industrial Light and Magic, criou para o Império Contra-Ataca uma alternativa stop motion chamada Go Motion, na qual os personagens eram movidos por uma série de hastes conectadas a motores controlados por computador. Esses movimentos podiam ser armazenados na memória do computador e repetidos facilmente.
Co-desenvolvido por Phil Tippett, Spielberg contratou especialista em efeitos especiais para projetar imagens de dinossauros em movimentos que complementariam as criações em tamanho real de Winston. Tippett criou animações em Go Motion dos Velociraptors na cozinha e do Tiranossauro atacando o carro. No entanto, Spielberg não gostou dos resultados do Go Motion para um longa-metragem live action e buscava alternativas para sequências que originalmente usariam o recurso. Uma dessas sequências era particularmente problemática e tirava o sono do cineasta, que tinha dúvidas sobre como filmar a debandada de uma manada de galíminos. Um dos consultores de Spielberg era Dennis Muren, o chefe de efeitos visuais da Industrial Light and Magic, um profissional 7 vezes vencedor do Oscar, que trabalhou com Spielberg em E.T., o Extraterrestre e na trilogia Indiana Jones. Enquanto o roteiro de Jurassic Park passava por inúmeras revisões e Spielberg trabalhava em A Volta do Capitão Gancho, Muren e a Industrial Light and Magic levaram os efeitos gerados por computador para uma nova e impressionante etapa. A transformação do ator Robert Patrick na máquina de matar T-1000 em O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, lançado em 1991, foi um divisor de águas. Murray tinha certeza que podia resolver o problema da sequência da debandada com computação gráfica. Então o cineasta pediu que ele provasse a teoria. Mark Dipped e Steven Williams, animadores da equipe de Murray, desenvolveram um ciclo de caminhada gerado por computador para o esqueleto do T-Rex. Quando Spielberg e Tippett viram o storyboard animado do T-Rex perseguindo uma manada de galíminos, o cineasta disse para Tippett que ele estava desempregado, ao que o animador respondeu: "Você não quer dizer extinto?" Mais tarde, o diálogo foi introduzido no roteiro em uma conversa entre Malcolm e Grant. O trabalho da equipe de Murray foi um sucesso, garantindo que Spielberg desistisse do Go Motion e pedisse que a Industrial Light and Magic fornecesse todas as filmagens de dinossauros que não usavam as criações de Winston. Embora nenhum Go Motion tenha sido usado no filme, Tippett ainda foi responsável por supervisionar o movimento dos dinossauros. Como consultor de anatomia de dinossauros, os animadores de stop motion da equipe de Tippett foram treinados para trabalhar como animadores de computadores. Durante a produção, ele criou uma nova tecnologia conhecida como Dinosaur Input Device, mais tarde conhecida como Digital Input Device. O DID era uma armadura coberta por um sensor em forma de dinossauro que permitia que eles animassem os personagens como marionetes stop motion. Os animadores de Tippett, treinados com técnicas tradicionais, puderam aplicar as habilidades em uma nova etapa da animação digital. Os storyboards animados por Tippett, conhecido como animatics, também foram usados ao lado dos storyboards tradicionais. Ambos serviram como referência para o que seria filmado durante as sequências de ação. A renderização dos dinossauros geralmente levava de 2 a 4 horas por quadro, e a renderização do T-Rex na chuva levava 6 horas por quadro. Os artistas da Industrial Light and Magic também foram enviados em passeios privados para zoológicos locais, para que pudessem estudar animais grandes de perto, como rinocerontes, elefantes, jacarés e girafas. Eles tiveram até mesmo aulas de mímica para ajudar na compreensão de movimentos. O paleontólogo Jack Horner supervisionou o projeto para ajudar Spielberg a retratar os dinossauros como animais em vez de monstros, um desejo do cineasta. Horner também ajudou a produção a criar dinossauros mais próximos da realidade, mesmo com muitas liberdades criativas que tornaram os animais visivelmente mais atraentes ou assustadores. Após longos 25 meses de pré-produção, as filmagens de Jurassic Park começaram em 24 de agosto de 1992, na ilha havaiana de Kauai. A República Dominicana e a Costa Rica foram consideradas locações, mas Spielberg tinha preocupações com infraestrutura e acessibilidade, o levando a escolher um local onde já havia trabalhado. O exterior do centro de visitantes do parque era uma grande fachada construída no terreno de uma propriedade na ilha. As filmagens de 3 semanas envolveram várias externas diurnas na floresta da Ilha Nublar, local fictício presente na história. Em 11 de setembro, o furacão Iniki passou pela ilha, custando um dia de filmagens. Samuel L. Jackson filmaria uma longa cena de morte, onde seu personagem é perseguido e morto por velociraptors, mas o cenário foi destruído pelo furacão. Porém, Spielberg ainda aproveitou a passagem do furacão para filmar várias das cenas de tempestades do filme. Apesar disso, o desastre natural gerou algumas mudanças, como a filmagem de perseguição de galíminos sendo transferida para o Rancho Kualoa, na ilha de Huau.
A produção também usou outras ilhas como locação, como o caso da abertura do filme, filmada na ilha de Maui. Cenas adicionais foram filmadas em Niihau, conhecida como Ilha Proibida para todos os forasteiros, exceto os donos do local, a Marinha dos Estados Unidos e funcionários do governo, além de convidados e um número limitado de excursões turísticas supervisionadas. Uma das primeiras cenas do filme teve que ser criada animando digitalmente uma imagem do cenário. Mais tarde, em setembro, a equipe levou a produção para a Califórnia para filmar a sequência dos Velociraptors na cozinha no palco 24 do estúdio da Universal. Como o cenário da cozinha estava cheio de superfícies reflexivas, o diretor de fotografia Jim Canday precisou planejar cuidadosamente a iluminação do set, especialmente usando panos pretos para escurecer os reflexos da luz. Depois, a equipe foi para Montana para filmar as cenas da escavação, retornando para o estúdio da Universal para filmar o resgate de Timber Grant, usando um suporte de 15 metros com rodas hidráulicas para a queda do carro, e o encontro com o Brachiosauro. Para as cenas dos laboratórios e a sala de controle do parque, a equipe usou animações para os computadores emprestados pela Sitcom Graphics e a Apple. Apesar do livro apresentar Toyotas, Spielberg negociou com a Ford Motor Company para conseguir 7 Ford Explorer. Os carros foram modificados pela equipe da Industrial Light and Magic e pelo customizador George Barris para criar a ilusão de que eram carros autônomos, escondendo o motorista no porta-malas. Barris ainda personalizou os jipes vistos no filme. A equipe de Jurassic Park também filmou em um dos estúdios da Warner Bros. A cena do ataque do T-Rex aos carros. A filmagem foi bastante frustrante, porque a água encharcou a pele de espuma de borracha do dinossauro animatrônico, fazendo a criação tremer e gerar um peso extra. Isso forçou a equipe de Winston a secar o modelo entre as tomadas. Na cena, vemos Malcolm distraindo o dinossauro com o sinalizador, uma sugestão de Goldblum que acreditava que a ação heróica do personagem era melhor do que a sequência escrita no roteiro. Originalmente, Malcolm ficaria apavorado e fugiria. As ondulações no copo d'água causadas pelos passos do T-Rex foram inspiradas por Spielberg, enquanto o cineasta ouvia Earth, Wind and Fire no carro e observava as vibrações que o ritmo causava. O artista de efeitos especiais Louis Lantieri não tinha certeza de como criar a cena até a noite anterior à filmagem, quando colocou um copo d'água em cima de um violão enquanto tocava. A ação alcançou o efeito visual que Spielberg desejava. Na manhã seguinte, no momento da filmagem, um homem foi colocado no chão do carro tocando as cordas de um violão para conseguir o efeito. As filmagens com as perseguições climáticas com os Velociraptors foram filmadas na Universal, com Spielberg mudando o clima do filme para trazer de volta o T-Rex, abandonando o final original onde Grant usa uma máquina para manobrar um Velociraptor nas mandíbulas de um fóssil de tiranossauro. A cena, que já incluía dinossauros vivos em um museu repleto de fósseis sendo destruídos, agora também tinha um assustador T-Rex salvando os protagonistas. O final épico que Spielberg fez questão de adicionar algo que descreveu como o rugido de um King Kong. As filmagens acabaram 12 dias antes do previsto, em 30 de novembro, e em poucos dias, o editor Michael Kahn tinha a edição preliminar pronta, permitindo que Spielberg prosseguisse com as filmagens de A Lista de Schindler. O cineasta monitorou o processo de pós-produção durante as filmagens do drama de guerra e realizava teleconferências 4 vezes por semana com a equipe da Industrial Light and Magic. O diretor descreveu o trabalho simultâneo em ambas as produções como experiências muito diferentes, citando que A Lista de Schindler era sobre a intuição e Jurassic Park era sobre a habilidade. Spielberg também queria que o filme fosse o primeiro com som digital. Ele financiou a criação do Digital Theater Systems, que permite ao público ouvir o filme da maneira que ele deveria ser ouvido. Durante o processo de sonorização de Jurassic Park, o cineasta viajava nos fins de semana da Polônia para Paris para se encontrar com o designer de som Gary Ristrom para ver o progresso do trabalho. O trabalho da equipe de efeitos visuais supervisionada por George Lucas foi finalizado no final de abril. Jurassic Park foi finalmente concluído em 28 de maio de 1993. O longo processo de pré-produção também permitiu que a Universal planejasse cuidadosamente a campanha de marketing do filme, que custou 65 milhões de dólares e incluiu acordos com 100 empresas para comercializar 1.000 produtos. O estúdio também elaborou trailers que mostravam apenas vislumbres dos dinossauros, uma tradição de Spielberg de nunca revelar demais antes do lançamento do filme.
O slogan da produção, uma aventura de 65 milhões de anos em construção, foi uma piada que Spielberg fez no set sobre o genuíno mosquito de milhares de anos na bengala de Hammond. Jurassic Park virou uma imensa franquia cinematográfica, com direito a jogos, brinquedos e outros inúmeros produtos, além de ganhar o Oscar de melhor edição de som, melhor mixagem e melhor efeito especial, todos merecidos. No mesmo Oscar, a lista de Schindler ainda levaria 7 Oscars, incluindo o melhor filme. As sequências recentes da franquia estão longe da excelência do filme original. Entretanto, o impressionante trabalho no filme que iniciou a franquia foi um marco para os efeitos visuais, além de inspirar uma geração de novos filmes com dinossauros e monstros. Transcendendo o universo do cinema, Jurassic Park também deu origem à geração de jovens que se apaixonaria pelas enormes criaturas e descobriria uma vocação na paleontologia. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!